Eu saudo a irmandade com a paz de Deus. Amém. Eu quero dar uma continuidade ao meu testemunho, que é esse áudio. Esse áudio depois do que eu falar aqui para os irmãos, né? Que é o áudio que os irmãos vão ouvir depois do que eu falar aqui. Esse testemunho que os irmãos vão ouvir é tudo que nosso Deus, Rei da Glória, permitiu que eu tivesse, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Santo é o Senhor, glória, glória, glória a Deus. Muitos aqui que estiver ouvindo vão achar uma besteira, né? Uma bobagem, até que é mentira minha, né? Vão me chamar até de louca e que tem que me internar. Algumas pessoas vão achar isso, né? Mas eu não estou nem aí, porque vão achar, porque vão falar. Não estou nem aí com o que vão achar ou o que pensar. Porque quem não está no Espírito Santo está na carne, né? Ele está na carne e ele não vai entender nada. Não vai entender nada, né? Mas o que está no Espírito Santo, eles vão entender tudo. Mas eu creio que Deus vai abrir os olhos espirituais dessas pessoas que estão na carne, não no Espírito, não no Espírito Santo de Deus, para ter o entendimento do que eu vou relatar aqui, do que eles vão ouvir aqui, para ter o temor em Deus, para acreditar mais em Deus, acreditar nos milagres, acreditar que Deus ainda fala na boca do seu povo, que Deus fala ainda na boca dos seus escolhidos, que Deus ainda dá revelação, que Deus mostra em visão, que Deus ele usa a boca do profeta para estar transmitindo o que ele quer. Porque o nosso Deus, ele é santo, purificado, ele não tem pecado. Então ele não vai descer lá do céu e vir sacudir. Até faz isso, o Espírito Santo de Deus, né? Faz isso a alguns aí para abrir os olhos e os ouvidos espirituais, né? Para que eles entendam da vontade de Deus e da permissão de Deus, né? Do que Deus quer de cada um de nós. Até o Espírito Santo de Deus pode até fazer isso, né? Para quebrar, moer e para mostrar ali que Deus existe, que Deus é, que Deus faz, que Deus mostra, que Deus fala. Então ele usa os seus profetas para isso, porque não vai descer lá do céu e colocar os pés dele santo nessa terra pecaminosa, nessa terra contaminada, né? Então ele usa os seus profetas, os seus escolhidos, os seus vasos, para estar falando da obra dele, dar o testemunho do milagre, dos feitos dele, né? Do extraordinário que ele permitiu cada um dos seus escolhidos viver. Então Deus, ele usa cada um de nós, né? E eu espero que por esse áudio Deus transforma, Deus muda, Deus converte corações e alma, Deus coloca temor no coração dos nossos irmãos, aqueles cegos, surdos espiritualmente. É o que eu peço para Deus, para que eles vejam, que eles entendam, que eles acreditam no extraordinário, no surreal de Deus. Começa a obedecer, começa a viver o espiritual, porque dessa terra que nada paga o extraordinário de Deus, nada. E nada preenche também não. Então eu peço que o Espírito Santo toque no coração de cada um de que eu vai ouvir esse áudio para transformar, mudar, libertar, restaurar, mudar o cativeiro,
transformar, sabe, de alma, de coração e alma, sabe, ali para servir a Deus mesmo, de todo o coração, de toda a alma, de toda a sua força do seu coração, somente a Deus. Porque só Deus que nós temos que adorar, nada mais, só Deus. Porque Ele é ciumento dos seus filhos, Ele quer a honra e a glória só para Ele, porque Ele é o nosso Criador, Ele é que nos criou, então a criatura tem que obedecer o seu Criador, né? Ele tem que obedecer e mudar as coisas ruins que ele fazia, ele não faz mais, o pecado que ele cometia, ele não comete mais, né? E tudo abominação que é para o Senhor, o servo escolhido, ele não quer cometer mais, ele quer mudança, uma mudança genuína, uma mudança ali que transforma e incende todo o entendimento de quem está ali perto. Porque o Espírito Santo, ele confronta para mudar, para transformar, para não querer viver o errado mais, né? Aquele que bebia não quer beber mais, aquele que prostituía não se prostitui mais, aquele que fazia pecado não peca, não quer pecar mais. Por mais que nós sejamos pecadores, porque nós está aqui nessa terra contaminada, mas ali dia após dia, nós ora a Deus, apresenta a Deus e fala: Senhor, nos purifica debaixo do Teu sangue, nos lava com o Teu sangue, Pai. Nos purifica as nossas vestes, branqueia nossas vestes, porque lá no céu nossas vestes vai ser branca, reluzente, para servir Ele lá no céu. Então todo o tempo nós temos que pedir a Deus para branquear as nossas vestes, para nós fazer diferente, para nós ser a diferença aqui na terra. Para aqueles que olhar para a gente, vai falar: realmente aquele é um servo de Deus, porque ele mudou. Por mais que ele pecou no passado, mas o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia que nós lê, ele confronta para mudança. Então temos que mudar para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Temos que nos purificar cada dia mais. Porque aquele passado de pecado, Deus já lavou. Jesus Cristo veio na terra para perdoar nós dos nossos pecados. E ali nós temos uma conversão e nascer de novo, que é do Espírito, da água e do Espírito, né? Aquele que desce no batismo, para aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas almas e aceitar Ele verdadeiramente, de coração. E ali vai haver uma mudança, porque aquele que aceita verdadeiramente, desce as águas, o Espírito Santo ali que habita dentro dele vai começar a mudar ele, transformar ele. Vai querer ser imagem e semelhança de Cristo, porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então a gente tem que transparecer a isso, né? A gente tem que mostrar isso, que somos imagem e semelhança de Cristo. Porque Cristo não quer que nós corrompa o templo dele, não, que somos nós, né? Quer que sejamos obedientes a Ele, que sejamos imagem dele mesmo, né? Para não escandalizar, mas ser honrado e ser honrado e transformado ali, né, pelo Espírito Santo do Senhor, porque aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo ele vai confrontar o seu interior, o seu ser, de mudança genuína ali de dentro para fora. Você vai mudando de dentro e vai transparecendo ali do lado de fora a imagem e semelhança de Cristo, que é o que Ele quer, né, que nós pareça a imagem dele. Por mais que sejamos pecadores, todos os dias a gente peca, né? Mas Deus está ali para nos quebrar, nos moer, nos ensinar. Ó, você errou ali, conserta nisso, isso não tá certo, faz assim. Eu quero ser purificado e transformado e renovado na minha presença. Porque Deus faz isso, o Espírito Santo de Deus também. E Jesus Cristo, que é o mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus Cristo ele veio por nós, pelos nossos pecados, né? Muitos irmãos falam aí: mas pecou a vida inteira, agora tá querendo se redimir, tá querendo fazer tudo certo. Deus veio para isso, Deus veio pelos pecadores, Deus veio pelos doentes, porque o são não precisa de médico, né? Aquele que é santo não precisa se santificar. Então Deus veio pelos pecadores, porque os pecadores precisam se santificar, transformar, mudar, né? E converter de alma e coração.
E o são não precisa de médico. Deus veio pelos doentes, de alma, de espírito, né? Aqueles doentes de alma e de espírito, que é o pior, né? Não é doença da carne, mas a doença pior é a doença espiritual, que cega, todo mundo cega, não vê um palmo na sua frente, não vê um palmo do seu nariz. A doença espiritual é a pior. Então eu espero que os irmãos ouçam o áudio com atenção e que Deus ele vai trabalhar na vida de cada irmão para converter, renovar, restaurar, restituir e libertar de todo o mal, de todos os dados inflamados, de todo levante do inimigo, de toda seta malignas, de todo espírito de morte, espírito de maldição, espírito hereditário, espírito de palavras mal faladas, de palavra de maldição, vai ser quebrada, vai ser transformada em bênção, que vai ser tocados pelo Espírito Santo do Senhor, porque eu creio, esse Deus que eu sirvo, ele vai agir, ele age céus e terra, mas ele não quer que ninguém se perca no caminho, ele quer que todos tenham a vida eterna. Porque nós estamos aqui só de passagem. Aqui nossa vida é só de passagem. Nossa morada é no céu. E lá no céu não tem sofrimento, não tem nada, mas tem céu e inferno. E Ele quer que nós abra os nossos olhos, ouvidos espirituais, porque existe. Então Ele quer que ninguém se perca para não ir para aquele lugar. Porque muitos vão dizer que a gente tem que viver aqui na terra. Morreu, acabou, vírgula. Aí que começa o sofrimento. Aquele que fez, que se santificou, que está no caminho certo, que é de Jesus Cristo, que ele quer isso, transformação genuína, Deus vai livrar do inferno. Mas aquele que pensa assim, que está fazendo, da minha vontade, tudo eu faço, tudo eu posso naquele lá de baixo, né? Porque aquele que pode, naquele que me fortalece é que faz a diferença, faz tudo diferente, tudo da vontade de Deus. Mas aquele que fala, eu posso tudo, eu posso fazer tudo aqui nessa terra, não pode, porque não é do agrado de Deus. E nesse livro sagrado aqui, que é a Bíblia, tem tudo. Aquele que dedica e olha ali e vê, tem tudo, aprende, ali ensina tudo, o que Deus quer que nós seja para Ele. Então é o que eu peço, os irmãos vai ser confrontado mesmo, assim, pelo Espírito Santo do Senhor para haver mudança, transformação e renovo. E eu creio que Deus vai fazer isso. Que os irmãos ouvem com atenção. Vai ficar grande aí, mas eu espero que os irmãos tenham tempo para as coisas de Deus, né? Porque tem tempo para tudo, menos para as coisas de Deus. Ninguém tem tempo para as coisas de Deus, só na correria. E quando achar que vai ter tempo para Deus, aí já vai ser tarde. Aí a porta já vai ter se fechado. E aquele que quiser pode gritar e espernear que a porta não vai abrir mais. Então eu espero que seja um alerta aí para os irmãos, o meu testemunho aqui e o que eu falei aqui anteriormente. A paz de Deus, que Deus seja louvado na vida de todos os irmãos. Eu só queria deixar aqui gravado e guardado, relatar isso, porque eu creio que Deus está permitindo que... Porque eu pedi isso para Ele, antes mesmo de eu saber de tudo que eu ia passar, de tudo que ia acontecer, que eu ia passar por cirurgia, antes de eu passar pelos médicos, antes de eu fazer exame, tudo, Deus já tinha me mostrado tudo isso, que eu tava com um problema, né, no meu útero, que eu pedi para Deus me mostrar. E Ele me mostrou que era relacionado ao meu útero, né? Que era problema na parte do útero, né? Que é o útero, ovário, trompas, né? Essas partes do útero. E eu pedi para Deus me mostrar. E Ele me mostrou mesmo antes de eu passar por médico, passar por exames. E Ele já tinha me mostrado. E Ele me mostrou também depois que eu fiz os exames, tudo. Aliás, antes de eu fazer os exames, Ele me mostrou eu na sala de cirurgia, na porta, né? Na porta da sala de cirurgia, e eu olhava e via os equipamentos da UTI. Com a mão na barriga e encolhida assim com dor, né? Deus me mostrou essa visão, e essa visão não estava dormindo, foi visão acordada. Deus me mostrou isso. Mesmo antes de eu fazer todos os exames, mesmo antes de eu saber que eu ia passar por cirurgia, Deus já tinha me mostrado isso.
Deus é maravilhoso e Ele tem me mostrado tanta coisa. Se a gente for relatar e falar para as pessoas, assim, falar, essa menina tá doida mesmo, pode internar ela que ela tá pirando. Só que Deus permitiu que eu visse isso. E Deus me mostrou também complicação na minha cirurgia, que vai ter alguma complicação. Não sei o que, mas Deus sabe. E antes de tudo isso, eu pedi a experiência para Deus. Eu queria ter uma experiência assim surreal, extraordinária, uma experiência que eu pudesse contar o meu testemunho, que eu pudesse contar o milagre de Deus, sabe, as obras de Deus, como um Deus maravilhoso Ele é, quão grande Ele é. E Deus tá me permitindo, sabe, ver tudo isso, mesmo eu sendo pó, fraca e errante, né, pecadora, porque nós todos somos pecadores. Por mais que a gente tenta nos limpar, nos purificar, nos edificar, mas nós é carne, né, e a carne sempre tá pecando, mas a gente pede perdão para Deus, pede a Deus para nos limpar, nos purificar e nos ensinar, né, a fazer o certo, a fazer tudo da vontade dele, né? E eu tenho tido essas experiências com ele. E eu quero muito mais. Então, isso, o processo que eu vou passar é tudo isso que eu pedi para Deus. Essa experiência surreal, e Deus vai me permitir isso. Para que eu dê meu testemunho e para que mais pessoas seja transformada, seja mudada, né? E convertida de coração e de alma. E isso que eu vou passar é para mais pessoas se converter na presença do Senhor e aceitar Ele como o único e suficiente Salvador, como nosso Deus, porque não existe outros deuses, só um Deus só, grande e zeloso por nós. E Deus vai me permitir tudo isso para que mais pessoas sejam edificadas, transformadas e mudadas na presença dEle. Eu quero relatar uma coisa que Deus permitiu que eu visse. Dia 25/6/2024, eu acordei e fiquei deitada na cama, né, acordada. Aí veio a imagem na minha cabeça, uma imagem como se fosse um sonho, mas era real, que eu estava acordada, que eu tive ali uma visão aberta, né, que eu vou passar por um processo cirúrgico, né, e eu creio que Deus está me permitindo que eu possa a sentir um pouquinho do que vai acontecer comigo no momento, do que eu vou passar no momento. Eu não sei explicar, mas eu tô relatando isso aqui, que eu creio que Ele tá me permitindo já poder sentir um pouquinho do que eu pedi, porque eu pedi experiência com Deus, né? Muito tempo atrás, falei que eu queria ter uma experiência surreal com Deus, que eu pudesse dar meu testemunho, que eu pudesse falar para as pessoas o milagre de Deus, a glória de Deus, que Ele me permitiu ver a glória dEle, me permitiu viver o surreal e o extraordinário da parte dEle. E eu estava deitada na cama, e nisso Deus me levou em uma visão. Foi muito real, assim, eu acordada, mas foi muito real. Deus foi me levando, e eu estava na sala de cirurgia. Eu vi que começou a cirurgia ali, né? E aí eu vi uma luz forte, e nisso eu vi Jesus. E eu começava a caminhar com Jesus caminhando comigo, né? E a gente caminhou, e Ele conversava comigo, mas assim, eu não sei descrever o que a gente estava conversando, o que Ele estava conversando comigo. Só sei que a gente estava conversando, Ele conversando comigo, e a gente caminhando, Ele me mostrando as coisas do céu,
E era tudo muito lindo, sabe? E eu passava tipo assim, num bosque aberto, e tinha árvores, e ele me mostrando ali, sabe, as coisas do céu. E nesse ele falava, a única coisa que eu lembro dessa parte é que ele falava assim: você vai contar tudo isso para as pessoas que eu tô te mostrando, que eu tô falando. E eu ficava naquela preocupação, como que eu vou contar? Como que eu vou falar? Eu não vou esquecer, não deixa eu esquecer. E eu ficava naquela preocupação para mim não esquecer, para estar passando para os irmãos o que Jesus estava me falando, né? E nisso a gente caminhava. E nisso foi grande, sabe? Assim, aquele passeio, assim. Aí, de repente, eu voltei para a sala de cirurgia. Eu já me vi na sala de cirurgia. Daí eu acordava e nisso eu ficava sabendo. Eu falava assim: meu Deus, eu fiquei tudo isso aqui na UTI? Era muito tempo que eu tinha ficado, que eu vi assim, né? Que eu tinha ficado bastante tempo. E eu falava assim: nossa, e lá onde que eu tava com Jesus foi um dia inteiro. Foi um dia inteiro que a gente ficou caminhando, e aqui eu fiquei tudo isso, né? Ficava assim, falando isso, né? E eu creio que foi Deus que me permitiu, sabe? Um pedacinho do que vai acontecer, do que eu vou passar. Eu queria relatar isso aqui para deixar aqui gravado, para e passar para os irmãos, né? A minha experiência que Deus está permitindo que eu possa ter com Ele, mesmo sendo falha, fraca e pecadora diante de Deus. Deus tem me permitido muitas experiências com Ele. Eu quero viver muito mais e para passar para os meus irmãos, para que mais pessoas sejam edificadas, seja transformadas, seja convertida de coração e de alma e aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dela. E prioriza as coisas de Deus, busca a face de Jesus verdadeiramente, porque só as experiências que a gente vive com Deus, as coisas desse mundo aqui, nada paga essas experiências que a gente pode ter com Deus. É muito extraordinário, é muito surreal, e eu quero viver tudo isso. As coisas de Deus é muito extraordinário, né? Surreal mesmo. E aquele que busca, aquele que clama, aquele que pede de todo o coração, Deus atende os desejos, as vontades do coração da gente. E assim, a gente tem que se chegar a Ele, né? Em oração, em jejum, em dedicação com Ele, para que Ele possa permitir que a gente tenha experiência surreal com Ele, né? Que é o que é mais valoroso, é as experiências com Deus. Nessa vida aqui, as experiências que a gente tem aqui não chega nem no grãozinho de areia da experiência que a gente, do surreal que a gente possa viver com Deus. É muito, é sem palavras, é muito lindo, é muito surreal. Só quem vive, só quem já viveu que sabe como que é. E Deus já me permitiu muita coisa, assim. E eu quero viver muito mais as experiências com Deus. Não tem preço. Nessa vida que nada paga isso. Nada. E eu quero relatar outra experiência que eu tive também. Já tem um tempo, acho que foi... Já tem um tempinho, não sei a data certa, mas acho que já tem uns 3 meses. Hoje é 27 de junho. 2024. Já tem uns 3 meses, eu acho isso. Ou mais, não sei. Só sei que Deus me permitiu outra experiência. Que de madrugada eu levantei, fui no banheiro
tava ali, né, no banheiro, ali de boa, e veio essa mesma imagem na minha cabeça. É na minha cabeça, mas é como se fosse real, que eu estivesse vendo ali, assim, ó, a olho nu, aberto ali, a céu aberto. É inexplicável, só quem vive que sabe como que é. Daí eu vi Jesus vindo, e nisso eu dentro do banheiro. Eu vi Jesus vindo no cavalo branco, um monte de gente em redor dele de cavalo também. Aquele tanto de gente assim, aí Jesus no meio vindo. Como se eu olhasse assim, tivesse uma nuvem baixinha. E aquele clarão assim, e Jesus vindo. Desceu nessa nuvem assim, ficou assim no ar, ali, né, naquela nuvem. E aí eu via Jesus voltando para trás do cavalo e falava assim: eles não estão prontos ainda. E voltava para trás. E assim, o que eu entendi é que nós temos que se preparar mais, né? Buscar mais, dedicar mais, priorizar mais as coisas de Deus, cada dia mais. Porque a vinda de Jesus está cada vez mais próxima, só que ele ainda está dando uma chance para a gente se preparar cada vez mais para aquele lindo dia glorioso dele, para que nós sejamos levados com ele, né, para a glória. Mas foi muito lindo, foi muito assim, surreal, sabe? E eu gosto dessa experiência porque eu nem tava dormindo, tava acordada. E Deus tá me permitindo isso, mesmo eu sendo falha, mesmo eu sendo fraca, errante, pecadora. Tento todos os dias após dias, ser uma pessoa melhor, porque Deus quer isso da gente, né? Quer que a gente faz o impossível, o sacrifício da carne para ser cada dia melhor, né? E fazer somente a vontade dele e somente aquilo que agrada a ele, o coração dele, né? Que não vai entristecer ele. Porque Deus veio pelos doentes, não pelos sãos, né? Porque os sãos não precisam de médico, os doentes sim precisam de médico. Então Deus mandou Jesus para isso, pelos doentes, pelos pecadores. Esses que são pecadores mesmo, Deus está ali para resgatar eles do pecado, para transformar a vida deles, para mudar a vida deles, né? Então, vamos se dedicar mais a Jesus, vamos buscar mais a face dele verdadeiramente, vamos priorizar as coisas de Deus, porque viver o surreal e extraordinário de Deus não tem preço, nada paga, nada. Pode viver tudo aqui, mas isso nada paga, nada. Mas de estar na glória, de estar com Deus, de ter as experiências surreal com Deus, isso é muito gratificante de Deus permitir nós, seres pecadores, ter experiência assim com Ele. Então vamos nos dedicar mais ao Senhor para que nós seja salvo naquele dia, né? Porque Deus deixou o livre-arbítrio para nós escolher se nós vai para o céu ou se nós vai para o inferno. Não precisa deixar Ele ter que decidir. Pensa que dia terrível, né? Você morre, tá no pecado ali, você morre fazendo tudo que não é do agrado de Deus. Daí você morre e chega lá no céu e Deus vai decidir. Ah, você fez tudo errado. Você deixou nas minhas mãos para decidir, que eu deixei nas tuas mãos e você não quis. Agora eu que vou decidir. Então, você fez tudo de errado, não me seguiu, então você vai pro inferno. Já pensou? Eu prefiro escolher seguir o certo e fazer o certo, né? Procurar fazer as coisas que agradam a Deus, que não vai entristecer o coração dele. Como eu falei e repito, nós somos todos pecadores, mas dia após dia temos que fazer o que agrada a Deus.
não fazer da vontade da carne, mas sim do Espírito, porque o Espírito edifica, o Espírito ele leva à salvação da vida eterna, e a vontade da carne leva à condenação eterna, que é pro inferno. Então fica esse relato meu aí, maravilhoso, extraordinário. Eu sei que Deus vai me dar muito mais, que é o que eu quero, muito mais experiência com Ele. Tem uma parte que eu esqueci de falar, que quando Jesus voltou e falou, eles não estão prontos ainda, eu ainda estava dentro do banheiro. E nessa hora que eu levantei, fui até a cozinha, eu olhei para a janela, eu vi uma luz tão forte, mas tão forte assim, tava clarão lá de fora, assim, claro. Eu até falei assim, que o meu filho tinha deixado a luz de fora acesa. Falei, o Thales deixou a luz acesa e não apagou. Daí eu abri a porta e olhei a luz apagada. Falei, foi verdade mesmo que eu vi, foi surreal mesmo. Eu tive a experiência mesmo, porque eu achei uma coisa e não era, que a luz estava acesa e nem estava. Eu vi aquele clarão assim pela janela. Então o que aconteceu foi surreal mesmo. Deus me permitiu ver isso. E eu vi claramente, como se eu estivesse olhando para alguém assim e vendo. É extraordinário as coisas de Deus. Eu quero viver muito mais o surreal de Deus. Eu só peço para os irmãos ter dedicação com as coisas de Deus e priorizar, ter tempo para as coisas de Deus, porque dessa vida aqui a gente não leva nada, só que a gente conquista aqui lá, que a gente fez de bom, a gente vai ter a glória ao lado de Deus, né? Então vamos nos dedicar as coisas de Deus, somente que é o que mais importa é as coisas de Deus, porque Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas serão acrescentadas para aqueles que buscam. Agora, os que não buscam, não adianta correr atrás, corre ali, corre aqui, pode até ter bênção, mas lá na frente a queda é grande, porque não tem Deus, né? Porque aqueles que têm Deus, ele pode até ser provado, mas lá na frente ele é restaurado e edificado, né? E Deus dá a benção para ele em dobro, aquele que tem Deus. Então, fica essa reflexão aí para os irmãos. Vamos priorizar as coisas de Deus, que só Ele que nos ensina, só Ele que nos edifica, só Ele que nos transforma. Eu saúdo os irmãos com a paz de Deus. Continuar o relato do meu testemunho, que o vídeo que vocês ouviram aí anterior, que o que eu falei aí nesse testemunho foi que Deus ia permitir que eu tivesse uma experiência extraordinária, uma experiência surreal. Só quem vive sabe da parte dele, né? Da parte de Deus. Que Deus ia me permitir viver o extraordinário dele. E eu relatei aí no áudio anterior, que Deus me mostrou, né, que ia haver complicações ali na minha cirurgia, que Ele me mostrou 4 vezes em sonho essa complicação na cirurgia, né? E eu creio ali que foi permissão de Deus que eu visse o processo que eu ia passar antes da cirurgia, né? Ele permitiu que eu visse ali o que ia acontecer comigo. Ele me mostrou que as 4 vezes que eu tive, me mostrou que eu ia ter uma hemorragia durante a cirurgia, né? A visão ali que Deus me deu, que eu ia ter uma hemorragia durante a cirurgia. Mas eu creio que Deus me mostrou isso, que eu ia passar por aquele processo, mas que era para
Desde quando eu fui internada, né, que eu internei dia 16/7/2024 para fazer a cirurgia, e eu creio que naquele processo já da minha internação, ali Deus já estava trabalhando na minha família, né, com o meu esposo, com o meu filho, com a minha mãe, com a minha família, de buscar Ele de todo o coração, de toda a firmeza da alma, né? Porque aquele que busca, recebe. Aquele que procura, acha. Aquele que bate, encontra, né? Fala na palavra de Deus. Então, ali naquele momento que eu fui internada para fazer a cirurgia, Deus ali já começou a trabalhar ali. Porque ficou todo mundo assim... Porque não adianta as pessoas falar, tem que confiar em Deus, não pode ter medo. Medo é para todos nós. Todos nós temos medo, independente da situação. Eu sei que Deus está ali com a gente, mas a gente tem medo, porque até Jesus teve medo, né? Porque ele veio em carne, ele sentia tudo que nós sentia, então ele teve medo. Eu vejo assim, presumo que ele teve medo, né? Naquele momento. Então, e nós não vai ter medo? Com certeza todos ficaram com medos, né? Temente ali. Mas confiando no Senhor, né? E todo mundo se dedicou em oração, em falar ali com Deus, né? E se dedicar mais às coisas de Deus, né? Porque Deus permite uma situação para nós vir dedicar mais, priorizar mais as coisas de Deus, orar mais, buscar mais, jejuar mais, confiar mais, né? Então, Deus permite tudo isso para que esse mover, esse agir sobrenatural aconteça em volta de todos, né? Então, eu creio que ali minha sentença era aquela de o que Deus me mostrou, né? Que ia ter complicação, mas ali pela busca, pela oração, pela intercessão, Deus mudou minha sentença, porque eu fiz uma cirurgia de cisto, né? Fiz uma retirada de um cisto e eu fiz uma retirada de um cisto, né? Uma trompa do lado direito, e do lado esquerdo tinha um coágulo, um líquido, e no líquido tinha uma substância ali sólida, né, no meio. E quando eu fui no médico, a última vez que eu fui no médico para já marcar a cirurgia, para dar continuidade, para mim fazer a cirurgia, ele falou para mim que aquele coágulo, aquele líquido que tinha ali era hemorrágico, né? Tinha alguma parte ali que era hemorrágica naquele quadro ali, né? Que ele falou que tinha do lado esquerdo. Que era esse líquido e essa parte sólida, né? Que foi retirado também. E ali eu creio que foi o que Deus me mostrou, né? Que eu ia ter essa hemorragia, porque ali era um cisto hemorrágico, né? Mas pela intercessão, pela busca, pela prioridade, pela intercessão, Deus mudou minha sentença, que não foi aquilo que a visão que Ele me deu, porque a visão que Ele me deu era para ser daquele jeito, mas moveu a minha família, né, para que mudasse o meu quadro, do que eu ia viver, do que eu ia passar, porque Deus viu que ali ia ser muito sofrido, né, para mim, para minha família. E Deus intercedeu ali, né? Mudou pela oração, pelo clamor da minha família. Deus colocou a mão ali que não foi. Deus me mostrou, porque Ele permite o seu servo ver, né? Só que Ele permitiu que eu não passasse por aquilo. Glória a Deus, louvado seja o santo nome de Deus. E eu tô aqui falando esses testemunhos para honrar e glorificar o santo nome de Deus pelas obras, pelos milagres. O meu testemunho, sabe, vale muito, porque o testemunho de um irmão, de uma irmã, edifica muitas pessoas. E eu creio que Deus está me impulsionando para estar falando dos meus testemunhos, das minhas visões, de tudo que Deus me mostrou, para muitos se voltar para a face de Deus, buscar somente a Ele, adorar somente a Ele,
priorizar somente as coisas dele, porque Deus é o único, não tem outros deuses além dele, né? Ele é o único, só ele. Nós devemos buscar somente a face dele. Por isso que Deus permitiu tudo isso, para mim estar aqui hoje, dando o meu testemunho e falando a respeito disso. Eu esqueci de falar a data, hoje é 1º de agosto do 8, né? 1º de agosto de 2024. Tô aqui dando continuidade do meu testemunho, né? Para que os irmãos entendam quão grande e maravilhoso é o agir de Deus. Quando Deus quer falar, quando Deus quer agir, ninguém impede, ninguém muda. Quem muda é só Deus. Deus muda a sentença de morte para a vida. Deus muda aquele que foi desenganado pelos médicos para o milagre dele. Deus transforma, Deus liberta, Deus restaura, Deus cura, Deus restitui. Só Ele. Deus tira a angústia, Deus tira a depressão, Deus tira todo o mal que tem no nosso coração. Só Ele que arranca. Todo vazio que tem no nosso coração, só Ele preenche. Só Ele dá a felicidade que nós precisamos. Só Ele tira a tristeza. Nesse mundo aqui que nós vivemos, nada preenche o vazio que tem no nosso coração, que a tristeza, a angústia, a depressão. Quem preenche é só Deus, quem tira é só Deus, ninguém mais. Não é marido, não é mulher, não é filho, não é mãe, não é pai que preenche, é só o nosso Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo, que faz isso por nós. Deus é maravilhoso, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Deus maravilhoso, glória ao teu santo nome, Jesus, glória a Deus. Deus de poder, Deus de honra e glória. Eu tenho mais um relato para falar sobre o que eu pedi para Deus, né? Que quando Ele me mostrou, antes de tudo, Deus sabia que eu ia passar por cirurgia. E ali meu medo era que Ele me mostrou ali, né? Eu naquela sala, de fora, né? Com a mão na barriga, com dor. Não tinha me mostrado ainda dentro da sala, mas eu vi os equipamentos do centro cirúrgico, né? Então Deus ali me mostrou que eu ia passar por aquela cirurgia. E aí, nessa visão aberta que Deus me deu, que eu não estava dormindo, estava acordada, e aí veio aquele frio, eu senti o frio lá do centro cirúrgico, né? Eu nem sabia, porque eu nunca passei por centro de cirurgia, nunca passei, nem sei. E lá veio assim muito frio pra mim, né? E veio aquela preocupação. Eu até falei pro meu esposo, pra não vir deixar eu passar frio, que quando eu fosse ser internada, que ele levasse meia pra mim, coberta, né? Que tava um tempo frio, né? Esse tempo tava frio, né? E eu pensei, cirurgia com frio, ai meu Deus, misericórdia, né? Deus, não deixa eu passar frio não, né? E Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Esse Deus nosso é de poder, de honra, de glória, de milagres, de coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias, só quem vive sabe, né? Espiritualmente falando, assim, que nessa terra aqui a gente não tem as experiências que a gente tem com o Espírito Santo de Deus. É muito surreal, só quem vive sabe quão maravilhoso é essas experiências. Daí eu falei pro meu esposo, que eu até falei para ele assim, mas eu falei com convicção, eu creio que Deus ouviu o que eu pedi, porque quando a gente casa, a gente se torna uma só carne, eu creio nisso. E eu pedi, né, pedi para Deus que eu não queria sentir frio, né, e falei pro meu esposo, o frio que eu senti lá, que é para me sentir lá, você vai sentir por mim, para mim não sentir, porque eu vou estar lá, então não tem o que eu fazer, né? E aqui ele tá em casa, ele vai ter o que fazer, vai cobrir, vai, né, tirar aquele frio, né? Eu pensava assim, né, na minha cabeça. Aí eu falei pro meu esposo, o frio que eu vou sentir, você vai sentir todo esse frio. Eu não vou sentir nem um friozinho lá. Oh, Deus de poder, Deus de glória, aleluia, Jesus, exaltado e glorificado é o teu santo nome, Jesus.
E Deus está permitindo de eu falar esse grande testemunho, porque foi Deus ali no momento. Deus, na hora que eu entrei naquele hospital, foi Deus segurando a minha mão, Deus ali o tempo todo, porque eu orava e falava, Senhor, vai e prepara caminho, Senhor, esteja à frente de tudo, Pai, porque o Senhor é o nosso Pai, que nos segura na nossa mão, que nos fortalece, que nos dá sabedoria e inteligência do que está acontecendo. Vai e prepara tudo, Senhor, porque é tudo da tua permissão, Deus. E ali eu falei aquilo pro meu esposo, né, que ia sentir todo aquele frio, né, mas ali Deus já estava preparando tudo pra mim. E eu cheguei lá dia 16, né, do 7 de 2024, internei. E aquele frio, sabe? E eu tava com os pés muito gelados, né? Tudo gelado, meu pé é muito frio, muito gelado, e eu não gosto porque aquilo lá me incomoda, é ruim pra mim. E eu ali na sala esperando, né, pra eles me chamar pra mim fazer a cirurgia, fiquei um tempo ali, umas 2 horas, eu acho que eu internei, eu não me lembro direito, mas foi 10 horas, né, da manhã. E eu lembro que eu fui pra sala de cirurgia, acho que eram umas 2 horas, então ali eu fiquei um tempo ali de jejum, né, com sede, ali naquele momento ali com Deus, né, eu e minha Bíblia e Deus ali no momento, né, orando e clamando a Deus, conversando com Deus. E a hora que eles foram me buscar lá no quarto, eu lembro que eu deitei na maca, e eles me levando, né, e eu perguntei, eu posso ir com a meia? Porque meu pé é muito gelado. A minha preocupação dos meus pés ficar gelado. Posso ir com a meia, né? E a enfermeira falou, pode ir, lá nós tira, né? A hora que você for fazer cirurgia, a gente tira. E aquele frio, meu Deus, misericórdia, que frio. Na sala que eu estava, né, e depois eles me levando. Tava muito frio. E aí eles me levando e eu, a hora que chegou na sala, numa salinha antes da sala de cirurgia, que a gente fica lá esperando até eles chamar, né? E aquele frio, eu lembro que ela tirou minha meia do meu pé. E meu pé já gelado, e eu tremendo de frio e tremendo de... Porque a gente fica, né, repreensosa, fica assim, com medo, a gente fica com medo, querendo ou não fica, por mais que você sabe que Deus tá ali, mas é uma situação que só quem vive sabe, né, não adianta falar que não fica com medo, porque fica. Fica com medo sim, todo mundo, porque quando eu internei, daí o meu esposo sentiu até o medo que eu tava sentindo, ele sentiu, porque ele ficava sempre falando pra mim, fica firme, não fica com medo, mas aí ele relata que quando eu internei, e ele falou que deu aquele medo nele, aí ele sentiu, o medo que eu tava sentindo, ele sentiu ali também, até isso Deus permitiu, né, porque ele tava firme ali até o momento antes de eu internar, tava me dando força, né, e falando, não fica assim, Deus tá à frente de tudo, não fica com medo, né? E ali, quando eles foram me levar para a sala de cirurgia, e eu tremia muito de frio e medo, né? E aquela tremura, assim, o pé gelado, o gelo. E a hora que eu entrei naquela sala de cirurgia, parece que eu tava dentro de uma estufa gelada. Meu Deus, como faz frio lá. Aí, começou todo o processo ali, né? Anestesia, tudo, e eu apaguei, né? Eu só vi quando eu já tava nessa salinha de volta e os enfermeiros me chamando, Kátia, eu só escutava Kátia, mas bem longe, eles me chamando, né? Pra me despertar. E eu lembro que eu vi a enfermeira já colocando a meia no meu pé, porque ela eu acho que ela sensibilizou tanto de eu falar do pé gelado, que aí ela se preocupou, vamos pôr a meia no pé dela, senão ela vai dar até uma hipotermia, né? E ali naquele momento, ela pôs a meia no meu pé, mas eu não senti frio, eu já não tava sentindo frio mais nada. Os outros vão falar, é por causa da anestesia, tal. Eu creio que não seja por causa da anestesia, porque eu tava sentindo o meu pé, tava sentindo esse meu pé, tudo, mas ali, naquela salinha, tava um calor,
um abraço tão gostoso que só o Espírito Santo acolhe a gente, só o Espírito Santo dá pra gente. Ali naquele momento eu senti uma calmaria, uma paz ali, um calor gostoso naquele momento, naquela salinha. E a hora que eles me levaram pro quarto que eu ia ficar, porque nesse quarto que eu ia ficar, né, tinha mais uma pessoa lá, né. Aí eu entrei no quarto e pensei, né, eu vou passar frio com essa cobertinha, com esse lençolzinho que eu tô aqui, né, com essa cobertinha, uma mantinha fininha, essas mantinhas, mas só uma fininha, né. E eu pensei, eu vou passar frio, né, com esse frio que tá, aliás, que tava, né, porque a hora que eu entrei lá eu já não tava sentindo frio nenhum mais, mas na minha mente tava assim, eu vou passar frio, né, mas eu não tava sentindo frio. Pensei na noite, né, que ia esfriar mais e eu ia ficar com frio. Mas a partir do momento que eu entrei naquele quarto, o Espírito Santo de Deus já estava ali, me esperando, já estava ali o tempo todo, preparando lugar ali para me aquecer, para me manter do jeito que eu queria, né, quentinha, acolhida, abraçada, né. E ali ele fez tudo que eu temia, que eu tava com medo. O Espírito Santo de Deus fez tudo isso comigo ali naquele momento, que eu não senti frio hora nenhuma. Eu fiquei 3 dias, né, internada lá. E no primeiro dia, eu com aquela cobertinha, eu tampava só a metade das minhas pernas, só por causa da roupa que eles põem na gente, né, porque eu tava com sonda, né, então pra proteger ali, né, eu colocava cobertinha só pra isso, só pra me proteger dali, né, mas que eu tava sentindo frio nenhum, pra dizer que eu senti frio nenhum, em momento algum. E aí o meu esposo foi me visitar, e ele chegou lá, e depois que ele foi me falar isso, né, que nós conversando aqui em casa, ele falou, então, eu vi você com aquela cobertinha e pensei, meu Deus, ela vai passar um frio danado com essa cobertinha só. Ele ficou preocupado, né? Mas aí a gente não tocou no assunto de nada disso, né? E aí ali eu já estava sendo confortada pelo Espírito Santo. Mal ele sabia, né? Que o Espírito Santo estava ali me aquecendo. Depois aqui em casa que nós foi reconversar e rever tudo isso. E ele falou, verdade, é mesmo. Foi desse jeito. Aí fiquei lá 3 dias, né? No terceiro dia, aquela calma, aquela calor gostoso, aquele quentinho acolhedor, que quentinho mais gostoso, que coisa maravilhosa ali, sabe? Que só quem vive sabe, não tem explicação, não tem o ser humano, na carne humana, não sabe nem explicar as coisas sobrenatural, tão extraordinário que é. E aí eu vim embora, ganhei alta, né, minha recuperação, graças a Deus, tá maravilhosa, Deus colocando a mão em tudo, porque é cirurgia, querendo ou não, dá uma dorzinha, né, mas fora a dorzinha, tô ótima, graças a Deus, tô me recuperando bem. Hoje já é 1º de agosto, igual eu falei, né, tô me recuperando bem, pra honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E aí, no dia que eu vim embora, eu fui conversar com meu esposo e fui falar pra ele dos ocorridos, né, e falei pra ele, amor, eu, no dia lá que eu saí do centro cirúrgico, eu não senti frio nenhum. Antes de entrar, sim, um frio danado, mas depois que eu saí, quentinha, aquele abraço acolhedor do Espírito Santo. E nós conversando aqui em casa, e ele falou assim, engraçado, esses 3 dias que você ficou lá, eu passei um frio danado aqui em casa. Eu falei, glória a Deus, aleluia, Deus ouviu até o que eu pedi, né, que a gente é uma só carne, então o frio que eu ia passar lá, que ele passasse por mim, né, e o Espírito Santo lá me acolhendo, me aquecendo. Só que aí ele sentiu, o frio que eu ia sentir, ele estava sentindo, que ele falou que nesses 3 dias ele passou um frio, mas um frio danado, que ele colocava 3 cobertas e não estava esquentando. Eu falei, é coisa espiritual, é coisa do Espírito Santo de Deus, não tem o que dizer. É o Espírito Santo ali, é o agir, ao mover dos céus, ali, naquele momento, porque a gente torna uma só carne. Então, aquele que tem comunhão com Deus,
dedicação com Deus, Ele vai fazer isso com a gente, com o casal, né? Ele faz isso para viver uma só carne, né? E o que um sentir, o outro vai sentir naquele momento. Foi maravilhoso, foi extraordinário demais de Deus. Deus é perfeito em tudo, como fala na palavra dele, boa, perfeita e agradável, né? E eu agradeço Deus por tudo que Ele me permitiu viver, né? Me permitiu para me dar esse testemunho. Voltando lá atrás, quando eu estava na sala, que eles me levaram pro quarto, daí eu lembrei, né? Lá na sala eu lembrei, falei, uai, Senhor, eu conversando com Deus, né? Só isso? E a experiência que o Senhor me mostrou que eu ia ter, que era extraordinária, né? Que o Senhor me mostrou. É só isso? Não tem mais nada? Mas ali Deus já estava agindo e eu não estava vendo ali, né? Que o Espírito Santo de Deus estava ali, me aquecendo, me acolhendo, que era uma coisa que eu estava mais preocupada. E aí Deus falou, aí, a experiência surreal, você não está percebendo? E eu ali no momento, num determinado momento eu não percebi. Mas depois nós veio conversar aqui, daí que eu fui perceber. Eu falei, olha, e eu ali questionando com Deus, Senhor, e cadê a experiência que o Senhor falou que eu ia vivenciar, né? Que Deus me mostrou nas revelações, né? Só que ali era o que Ele me mostrou, mas é o que Ele estava quebrando que ia acontecer de ruim, né? Então Ele quebrou ali e permitiu que eu não passasse por aquilo que Ele mostrou por causa da intercessão de oração, né? E livrou ali daquele mal que eu ia passar, né? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Glória, glória a Deus. E Deus permitiu tudo isso para mim estar passando aqui o meu testemunho do que foi presenciado, do que foi vivido, né? Do que Deus permitiu para mim. Porque agora eu não me lembro. Eu vou ver se eu acho aqui, mas eu não sei qual versículo que fala que Deus mudou o cativeiro, Deus mudou a sentença de morte do rei Ezequias, né? Eu acho que né? Que Deus falou que ele ia morrer e que era para ele pôr a casa dele em ordem, né? Que ele ia passar por aquilo. Mas aí ele se voltou para a parede e clamou a Deus ali, Senhor, acrescenta mais alguns dias de vida para mim. E Deus ali viu graça, né? Viu sinceridade no coração dele e atendeu. Por mais que Deus já tinha decretado a sentença dele, né? O que ele ia viver, mas ali pela intercessão, pela verdade no coração, né? Pelo temor ali, Deus mudou e Deus acrescentou mais anos de vida para ele, né? Foi o que aconteceu ali comigo, que eu ia vivenciar aquilo, mas por causa da intercessão, da oração, da dedicação, do temor ali a Deus, Deus mudou o meu cativeiro, né? E porque eu pedi experiências surreais com ele e ele tá aqui permitindo de eu contar esse testemunho, porque foi surreal, porque eu tive esses 3 dias perfeito ali, quentinho, maravilhoso, aquecedor por Espírito Santo de Deus. E você tem que honrar e glorificar o santo nome de Deus, porque Ele tem poder para tudo, para aqueles que crêem, para aqueles que buscam, aqueles que dedicam e priorizam as coisas dEle. Deus é maravilhoso. E eu honro a Deus por tudo, que esse testemunho possa edificar corações, transformar corações, mudar cativeiro, libertar, renovar, restaurar, restituir, curar, fazer milagre e ter testemunho para contar, para edificar mais irmãos na fé, na graça, né? Porque o nosso testemunho, ele edifica muitos, né? Então eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem me permitido viver para dar o meu testemunho. E Deus é maravilhoso. E eu creio que vai ter muitos e muitos testemunhos que eu vou contar para edificar mais irmãos na graça e converter de alma e coração para servir somente o nosso Deus, que é todo poderoso, só Ele que merece toda honra, toda glória. Eu agradeço por tudo e Deus seja louvado por tudo.
aquela parte do áudio anterior que eu falei que eu estava aqui deitada na cama, né, que Deus permitiu que Jesus, né, que eu tive uma visão aberta, que eu na sala de cirurgia e eu vi uma luz e eu vi Jesus e a gente começou a caminhar, e Jesus falando comigo, conversando comigo. E do áudio anterior aí, né, se os irmãos escutou, vai saber o qual que eu tô falando. E que eu andei e Jesus estava me mostrando ali tudo, né, daquele lugar ali, naquele bosque. Daí eu voltei para a sala de cirurgia, né? E aí eu falava, né, que, nossa, eu fiquei um dia lá. E aqui eu fiquei tudo isso, né, na sala de cirurgia lá, né, naquele hospital. Lá parece que eu tinha ficado muito tempo. O que eu entendi com isso, que Deus quis me mostrar nisso, é que ele era comigo ali, né? Que ele estava comigo ali o tempo todo. Que quando eu entrei para fazer a cirurgia, a hora que eu entrei lá para internar, eu já... Aliás, aqui em casa mesmo eu já pedi para Deus ir preparar caminho, preparar tudo, segurar na minha mão. E eu sabia que ali ele estava comigo, né? Todo o tempo. Segurando na minha mão, me guardando e me protegendo. Então foi essa visão que Deus permitiu que eu visse, né? Que ali ele estava caminhando comigo. Ali, né, me mostrando, conversando e falando, né, filha, eu estou aqui, eu sou contigo, né, então por isso dessa visão, eu creio que Deus me permitiu essa visão para ver ali, Deus estava ali comigo o tempo todo, e Deus me mostrou essa visão que ele falou ali, eu sou contigo, né, independente do que for acontecer, e você vai dar o seu testemunho. Do jeito que eu falei que você ia falar, você vai falar e dar o seu testemunho, né? É o que eu tô fazendo aqui. As experiências que eu tive, que Deus permitiu, e tô aqui falando o meu testemunho. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é extraordinário, né? Ele acolhe, ele é acolhedor, ele abraça, ele preenche tudo que a gente necessita, ele preenche. Só tem que agradecer esse grande Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, aleluia, Jesus, glória, glória a Deus, toda glória pertence somente a Ti, Senhor. Eu agradeço a Deus por tudo, por essas experiências, e eu espero que eu creio que eu vou ter mais e mais testemunho para dar aqui para os irmãos. E para terminar de concluir aqui o meu testemunho, 2023, eu não me lembro a data, mas foi em, acho que novembro, outubro, não me lembro também, que uma irmã na igreja, eu saí da igreja, no culto que tinha lá, eu tava lá de fora, ela foi atrás de mim, correndo assim, falando, irmã, espera, eu tenho algo para te falar da parte de Deus, né? E ela falou comigo, Deus manda te falar que você vai passar uma experiência que não é para a morte, mas é uma experiência muito forte que você vai passar, para você dar o seu testemunho, para você glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Honrar e glorificar Ele. E ela falou que ia ser para abalar a minha família, né? Essa profecia que ela me deu, né, falando a respeito do que eu ia passar tudo, Deus ali me falou ali, né, o que eu ia passar, que era para minha família, para conserto da minha família, né, para minha família ver quão grande e maravilhoso é esse nosso Deus. Então ali naquele dia Deus falou perfeitamente comigo que eu ia passar por isso e eu ia dar o meu testemunho. Então eu tô aqui honrando e glorificando o santo nome de Deus e dando o meu testemunho do que Ele fez na minha vida e está fazendo na vida da minha família e vai fazer muito mais, eu creio. Glória a Deus, aleluia. Que os irmãos ficam na paz de Deus e vai ter mais testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.